Ela não é um peso da pessoa que está facilitando, a pessoa que está orientando como mentor. Ela tem o lugar de idolatria. E isso é um problema, porque essa pessoa aqui, que não desenvolveu a sua automestria, ela entra em um lugar de idolatria com quem? Com essa pessoa aqui, que é a pessoa que se apresenta para ela como mestra, como sabedora, como detentora de todas as respostas. E aí o que acontece com essa pessoa? Aí ela se torna isso aqui, ó. Vaca, gado. Se torna gado, se torna massa de manobra. Massa de manobra dessa pessoa aqui. Entende? A Iana está escrevendo aqui. Eu tive uma mentora que se autodenomina ou se denominava mestra. Eu estou trazendo essa explicação em relação ao reiki, por exemplo, porque há muito tempo atrás, quando eu lecionava só o reiki, eu falava dessa forma. Eu sou mestre reiki. Mas por quê? No Japão, que é onde a técnica foi redescoberta, a palavra mestre vem de professor. Aquele que ensina, aquele que leciona, aquele que passa a sabedoria, que passa o conhecimento, mas não se coloca em um lugar de superioridade. Por quê? Porque forma outros mestres. Então, uma pessoa que é formadora de outros mestres, de outros professores, é uma coisa. Entende? Mas mesmo assim eu prefiro não usar para não cair nessa armadilha do ego. Falar, você é mestra de si, desenvolva a sua própria automestria, desenvolva a sua própria consciência. Talvez essa pessoa que você está falando, Iana, ela ainda esteja muito nessa perspectiva que eu trouxe do Oriente. E aí ela talvez nem tenha essa perspectiva de ela ser o centro do mundo. E eu estou dizendo isso porque eu não quero que vocês saiam atacando as pessoas que falam que são mestras. Porque elas podem ser mestras delas mesmas. Eu falo que eu sou mestre de mim. Eu sou mestre de mim, da minha própria realidade. Eu sou mestre no sentido de responsável. É isso que quer dizer automestria. Você é responsável pela sua própria existência, pela sua própria realidade, por aquilo que você manifesta, por aquilo que você atrai, aquilo que você faz. Mas de você, do outro, não. O outro tem a sua própria autorresponsabilidade, tem o seu próprio processo de cocriação, a sua própria existência, as suas responsabilidades por aquilo que vivencia, pelos aprendizados que a alma está buscando. Né? Então é importante trazer essa clareza. E esse desenho que eu estou trazendo para vocês é justamente para exemplificar isso. O nosso trabalho aqui, em todo o conteúdo que a gente cria, que eu e a Aline criamos, é justamente um convite para que vocês desenvolvam em vocês a própria automestria, a própria consciência de se auto-orientar, de ouvir muitas vezes uma recomendação que eu faço, que a Aline faz, que um parente seu faz, que um conhecido seu faz. Você vai fazer o quê? Você vai ouvir, acatar e obedecer o que essa pessoa está falando? Não. Isso é submissão. Isso é manipulação, é ser vulnerável, é ser gado, é ser dependente, é ficar na espera. Você não vai fazer isso. Você vai trazer para o seu coração e vai validar no seu coração. Isso é o melhor para mim nesse momento? Eu sinto no meu coração que esse é o melhor? Você vai trazer para você a responsabilidade para tomar decisão e vai buscar, por que não, mais informações externas. Lembra, o externo é importante também, para entender. Tá, o André tá falando isso para mim. De onde o André tirou esse negócio? Eu vou validar em outros lugares também, vou pegar outras perspectivas para que eu possa tomar a minha decisão. Todo estudo acadêmico, por exemplo, ele é baseado nisso. Você não vai estudar, vou estudar esse autor aqui e fazer toda a minha tese baseada só nele. Majoritariamente não. Majoritariamente vai ter contestação de outras perspectivas, de outros acadêmicos, outros intelectuais, outros livros, outras histórias para validar e fazer uma síntese. E aí, depois daquela síntese, ter um parecer, ter uma conclusão. Só que esse processo de conclusão é para a vida. Você tomando cada uma das suas decisões, uma síntese de tudo aquilo que te nutre, para decidir o que é melhor para mim. E você pode fazer isso, inclusive, com a sua capacidade racional. Só que a sua capacidade racional ela é limitada. Por quê? Ela é limitada àquilo que você consegue compreender. Quando você acessa o seu verdadeiro eu, ativa a sua coluna de luz e acessa a essência que existe em você, você se abre
para perceber coisas que a mente racional não consegue compreender. E muitas vezes toma uma decisão sabendo racionalmente que não compreende a totalidade dela, mas você sente com cada célula do seu ser que é leve, que é amoroso, que é o melhor caminho a ser tomado, né? Mas não porque alguém te falou, porque você sentiu. Isso também é parte do processo de automestria, né? E é por isso que eu desenhei isso daqui, e é por isso que é importante o processo de automestria, para que você cure a sua própria vida e possa ajudar as pessoas a curarem as suas próprias vidas também. Por quê? Enquanto a pessoa estiver nesse lugar de submissão, estiver nesse lugar de auto-inferiorização, nesse lugar de manipulação, ela tenderá a idolatrar as outras pessoas, a acreditar que existe alguém melhor do que elas. Não existe ninguém melhor que ninguém, não. Cada um, ok, pode ter uma pessoa que desenha melhor que a outra, mas por quê? Sei lá, ela, numa vida passada já treinava muito isso, porque ela treinou muito, porque ela exercitou isso, porque ela gosta muito daquilo. É o foco que você dá. Qualquer coisa que você der foco, você tende a ficar bom. Não tem a ver com, não, essa pessoa é melhor do que eu porque ela simplesmente é, porque ela é superior. Pô, alguma coisa melhor do que ela você faz. Nem que seja peidar em silêncio e a pessoa peidar alto. Só para dar um exemplo bem terreno aqui, né? E mostrar que eu sou gente, falando coisas de forma normal, né? Pra gente sair desse lugar de comparação. Porque quem faz comparação é o ego. Porque pra fonte, tudo é uma coisa só. Então a comparação é uma coisa tola, né? Mas, bom, acho que eu já me alonguei muito nessa explicação aqui, já trouxe a explicação do que é automestria, do que não é, e a pessoa que está no meio desse caminho, tentando entender para onde vai, mas muitas vezes em um lugar de espera, em um lugar vulnerável, como a Amanda deixou aqui pra gente, né? Ou estagnada, como a Janice deixou aqui pra gente, né? Manipulada, né? Etc. Bom, vamos lá. Vamos seguindo. E aí, quando eu falo isso para vocês, trago esse contexto, talvez algumas pessoas tenham o pensamento, poxa, André, legal, mas em algum lugar eu acho que eu tô nesse lugar do meio, eu tô esperando as respostas virem, eu quero desenvolver esse processo de automestria em mim. Mas eu não sou sensitiva, eu não vou conseguir fazer isso não é para mim, né? Aí é o que eu falei, é treino. O processo de automestria, de você se reconhecer como responsável, parte do pressuposto de você entender. Você é responsável, esse é o primeiro ponto. A virtude da autorresponsabilidade é uma das mais importantes nesse processo, tá? Mas isso não depende de dons místicos, dons psíquicos, até porque isso você treina, isso não é dom. Isso é sentido, todo mundo tem. O ponto é treinar, é praticar. E não tem mágica, você não vai acordar amanhã, pronto, meus sentidos estão todos liberados. Seria bom, mas não é assim que as coisas funcionam. É igual você acordar e querer que você esteja com o seu abdômen trincado. Não é assim que vai acontecer. Você vai ter que fazer abdominal, vai suar, né? Vai ter uma alimentação que vai ser mais direcionada para isso, né? Vai ter um processo de construção, né? Isso é treino, tá? Mas não quer dizer que você não é capaz. Quer dizer que você não treinou. É só treinar. Simples assim, tá? E aí tem gente que fica pensando que, pô, mas como é que eu vou conseguir fazer isso sozinha? Como que eu vou conseguir perceber essa orientação? Se eu tô sendo bem guiada, se eu não tô sendo bem guiada? Se tem o anjinho e o diabinho, alegoricamente? Como que eu vou saber qual que é qual? Né? Bom, você pode fazer isso sozinha. Tem várias pessoas que fazem, né? A partir de um processo pessoal de autoconexão. Mas como vocês sabem, aqui nesse perfil, eu e a Aline, a gente fala justamente sobre isso, na intenção de ajudar a trazer mais clareza. E a gente também tem o nosso método, que é a nossa formação, o método Eu Superior, onde tem todo o conteúdo da nossa jornada, do nosso processo pessoal, do nosso processo como terapeutas também, para ajudar as pessoas a desenvolverem essa orientação interna e conseguirem, inclusive, ajudar as outras pessoas a partir dessa orientação interna. Por quê? Você pode acessar o eu superior da outra pessoa enquanto ela ainda não consegue acessar e orientar ela. Olha, a sua centelha, a sua chamatrina, seu eu superior, a parte do todo em você, está trazendo a consciência de que isso faz sentido? Para a pessoa vai fazer, porque é ela mesma falando com ela mesma, só que alguém de fora trazendo aquilo que já está dentro dela, né? Então essa perspectiva é importante de se reconhecer também, que você pode transbordar isso para as outras pessoas quando você tem isso desenvolvido em você. Desenvolvido, entenda, treinado.
Não é mágica, é treino, é prática, tá? E aí, só para consolidar isso na cabeça de vocês, né? Ó, a Iana falando, sim, compreendo. Então eu estou nesse lugar do meio, não tudo, tudo que não reconheço,